Olá, boa noite. Um abraço carinhoso no coração de todos vocês. Meu nome é Oneide, sou trabalhador do Centro Espírita Lar de Jesus, de Joaçaba. Boa noite, eu sou a Rose, sou trabalhadora do Centro Espírita Lar de Jesus, de Joaçaba. E hoje eu e Oneide estamos aqui essa noite para conversar um pouco com vocês sobre o Evangelho no Lar. Nós vamos repassar, informar o que é o Evangelho no Lar, o porquê da importância da realização do Evangelho no Lar, a importância em nossa vida de praticarmos esse hábito de orar dentro do nosso lar e as orientações que a doutrina espírita nos traz referente ao Evangelho do Lar, a importância e a necessidade dele em nossa vida. O Oneide vai fazer para nós a prece de início. Então, nos voltemos todos o nosso pensamento a Deus nesse momento. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Senhor das nossas vidas, é sempre com muita felicidade que nos reunimos para pensar em Ti, buscando sempre assimilar, introjetar dentro de nós os Teus ensinos, a Tua palavra, que fala de amor, que fala de bem, que fala de progresso, que fala de perdão, enfim, tantas coisas. Envolve, Senhor, os corações que aqui se reúnem nessa ferramenta virtual, aproximando as ideias, os ideais, os propósitos. Abraça, Senhor, amigos, conhecidos, vizinhos, enfim, todos aqueles que passam nesse instante pelas dificuldades, sejam mentais, físicas, emocionais. Enfim, Senhor, por hoje, por esse dia abençoado, por esse momento grandioso, muito obrigado. Então, o nosso tema de hoje é o Evangelho no Lar. E o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, ele é um encontro semanal, que nós assumimos o compromisso com a espiritualidade amiga. É um momento em que nós reunimos a nossa família e nos voltamos em oração. É aquele momento em que a gente para nos nossos afazeres e volta o nosso pensamento, o nosso coração a Deus. Agradece por tudo que nós temos, pelos familiares que nós temos. Por isso, a importância de quando nós formos definir que vamos implantar o Evangelho no lar em nossa casa, de nós escolhermos sempre o mesmo dia e o mesmo horário, porque é um compromisso que nós assumimos com os bons espíritos. Porque os bons espíritos, eles vão estar presentes nessa reunião no nosso lar do Evangelho e eles vão estar ali naquele horário marcado, nos trazendo os benefícios dos fluidos, né, através da água fluidificada, que nós vamos falar mais à frente do que por que utilizar água fluidificada. Eles vão nos trazer tranquilidade, harmonia para o nosso lar, vão trazer energias superiores, energias boas, que nós carecemos muito dessas energias para equilibrar o nosso íntimo. Então, de que maneira nós vamos iniciar o nosso Evangelho? Quando nós tivermos definido já o dia e o horário que nós vamos implantar o Evangelho, exemplo, né? Terça-feira às 8 horas da noite vai ser o dia do nosso Evangelho. O que nós vamos fazer? Nós vamos reunir a nossa família, nós vamos convidar os nossos familiares que moram conosco, para que nesse dia e nessa hora nós nos reunimos em torno de uma mesa, né? Para que a gente coloque uma água fluidificada, um jarro com água, para que os bons espíritos fluidifiquem essa água. Né? E o que seria essa água fluidificada, Neide? A água, ela é uma matéria, digamos assim, simples, né? Que ela tem essa capacidade de reter esses fluidos que a Rose falou, que são invisíveis, né? A gente sabe que muitas pessoas dentro das suas religiões, né? A gente não está fazendo nenhuma crítica, mas é uma ideia que se tem, digamos, uma foto, uma roupa,
digamos assim, que a pessoa queira, deseje que uma energia, um fluido possa permanecer nessa roupa. Isso é muito comum, né? Mas isso é uma realidade, que existe um fluido e uma energia. Vamos dizer, mas a água é a matéria mais simples e, portanto, que tem mais capacidade de reter esses fluidos invisíveis. E a espiritualidade, então, ela sabe, digamos assim, aquilo que a gente mais necessita, dentro, logicamente, de uma necessidade, porque às vezes uma dor, uma dificuldade, ela tem uma importância, mas naquele momento, aquela substância, para aquele momento, para aquela situação emocional, existencial, eles sabem, logicamente, qual que é esse conteúdo, esse objetivo, aquele ponto necessário para que essa substância possa nos auxiliar. Isso, então isso porque da importância de nós colocarmos a água durante a realização do Evangelho, né? Para que a gente possa receber essas energias que os Espíritos nos repassam através dessa água. E é sempre importante a gente adotar a escolha do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não que não possa ser utilizado o Evangelho de alguma outra religião, não é isso. É que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer orientações à luz da doutrina espírita para nós aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Vai trazer explicações, Kardec traz explicações, tem as mensagens desses espíritos que contribuíram para a formação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro do Livro dos Espíritos também, o Espírito da Verdade, e inúmeros outros espíritos que vêm trazer as mensagens, né, que estão contidas também no Evangelho. Então, por isso, a importância de utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nos é recomendado que a gente utilize o Evangelho em todo encontro sempre em sequência, para que assim, ao longo de um ano, nós tenhamos estudado o Evangelho todo praticamente. Nada impede que seja aberta, aleatória, as mensagens, mas orientam sempre que a gente abra em sequência para que a gente consiga estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesses encontros semanais. Só ressaltando, né, Rose, então, que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo Evangelho, o Evangelho de Jesus, mas trazida a visão do Espiritismo, que é uma visão imortalista das reencarnações. Então nós, os Espíritos, vivemos muitas vidas e estamos diante de uma lei de progresso. Então isso amplia, aprofunda ainda mais a visão daquilo que Jesus está falando. Logicamente, não é que o Espiritismo está fazendo um novo foco, mas aquilo que Jesus falou, o Espiritismo ele expande essa visão, porque é uma visão da imortalidade, da sequência da vida, né? Então, dando um exemplo, o que é o progresso? Por que do perdão, né? O que causa essa irritação, nervosismo, o ódio na sequência das nossas vidas? Por isso que Jesus vem e nos fala tanto sobre a caridade, sobre o perdão. Muitos podem pensar assim, mas qual é o problema? Eu ter que resolver tudo, eu ter que fazer tudo dessa forma, perdoando e ouvindo tudo. Mas essa é a ideia de Jesus, que ele passou, e o Espiritismo então amplia isso, explica por que essas leis divinas, né, que o amor está dentro, é uma lei, e Jesus fortaleceu muito isso. Por que a gente precisa e necessita fazer utilização dessa lei dentro de nós? E isso, a visão do Espiritismo como a continuação da vida, nos traz essa ideia, essa realidade de quais são as consequências de a gente enveredar por esses caminhos. E quais são as consequências boas e positivas de a gente se permitir ao amor, a bondade e o perdão. Isso. E as crianças? Elas podem participar do Evangelho no lar? Elas podem e devem participar do Evangelho no lar, né? Para que desde cedo elas aprendam quem é Jesus, aprendam sobre Deus, sobre amar o próximo, né? Respeitar o outro, fazer o bem. Então, as crianças precisam sim participar do Evangelho no lar desde cedo. Por isso é importante adotar um livro que contenha histórias com fundo moral, que vão trazer ensinamentos para a vida da criança, né? Coisas que chamem a atenção delas, que elas percebam a importância delas estarem ali naquele momento, de respeitar, de ouvir e de participar das atividades, né, em família. Aí depois que é feito a leitura do Evangelho, depois que é feito um comentário, né,
cada um que está ali presente, ele vai fazer um comentário, se ele quiser, né? Ninguém é obrigado a comentar, sobre o que ele entendeu daquela passagem naquele momento. Cada um vai dar sua opinião, né? Sempre nós devemos ter o cuidado de não transformar o nosso evangelho no lar num debate, né? Querendo impor a minha opinião, ou acusando o outro, dizendo que a mensagem foi para ele, que ele deveria aprender, porque ele não está praticando aquilo, né? Nós devemos sempre ter o cuidado de no evangelho ser um momento de caridade, né? De amor ao próximo, e nunca entrar em intrigas e transformar aquele momento num momento de discórdia no lar. Isso, às vezes aquelas situações, ó, isso que está falando aqui é para você, porque você que está fazendo diferente disso. Você que tem que aprender, uma coisa meio que de acusação, né? Então entender sempre, isso é um grande desafio, que cada mensagem, cada passagem do Evangelho que a gente lê, a gente pensa, a gente procura aprofundar, meditar sobre isso, precisa trazer para nós. Onde que nessa situação, nesse momento que Jesus fala isso, como que eu estou percebendo isso, como que eu estou vivendo isso para mim? Esse é um ato de humildade que a gente necessita muito. Que às vezes a primeira ideia é assim, fulano que devia estar aqui escutando isso, lendo isso, estudando isso. Porque ele é assim, é assado, ele age dessa forma, totalmente contrário a isso. Então sempre trazer para a gente. Eu preciso, todos nós precisamos, mas eu estou aqui lendo, experimentando isso, essa mensagem, esse estudo, preciso trazer para mim. O outro, se ele necessita, penso nele, vibro por ele, oro por ele. Mas nunca aproveitando esses momentos para fazer algo nesse sentido, né? Uma acusação, você está fazendo errado, aqui falar isso e tu não faz, essas coisas nesse sentido, né? E porque, né, se nós estamos estudando e lendo aquela mensagem naquele momento, que a mensagem é para nós, né? Que é para nós refletir e nós aplicar na nossa vida, porque a cada um, né? Cada um sabe dos seus atos, cada um sabe que toda atitude vai ter suas consequências. Então, nós devemos orientar os nossos familiares, sim, mas nunca cobrar, né? E principalmente no momento do evangelho, que é um momento de amor, um momento que a gente se reúne para falar de Jesus, né? E Jesus é amor e é perdão. Agora, Oneide, e se por acaso numa semana eu não consigo realizar o evangelho aqui em casa que eu me comprometi? Eu posso realizar na semana que vem? Eu posso dar sequência a isso? Ou se eu perdi um dia, tá tudo perdido? Terminou o compromisso com os espíritos? Não, logicamente que não existe nenhuma rigidez assim nesse sentido, né? Que se fala de você reservar um horário, um dia, que é uma questão de comprometimento de cada um, né? Que a gente sabe que é importante, porque a gente tem tantos horários que a gente deixa reservado para coisas tão importantes. Trabalho, uma viagem, enfim, uma visita, tantas coisas, né, que a gente faz e que são importantes. Então, se a gente reserva esse tempo, esse horário para isso, também para essas questões que condizem relacionadas à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso melhoramento, porque a proposta de Jesus é justamente isso, um manual de instruções para as vidas das criaturas, né, para as nossas vidas, reservar esse tempo para essa leitura e também para essa aproximação dos bons espíritos, mentores espirituais que trabalham com muito amor e dedicação para auxiliar no progresso daqueles que estão na Terra. Então, reservar esse tempo com compromisso, mas surgindo um empecilho, alguma coisa, logicamente que nada impede que a gente adie para, sei lá, algumas horas ou para um outro dia, caso não seja possível. Logicamente que não. Mas sempre está se propondo, se organizando para ter esse compromisso do dia e horário. Isso sempre demonstra, né, um comprometimento e uma responsabilidade. No caso, se estiver viajando naquela semana, nada impede que a gente faça o evangelho no lar onde nós estivermos, né? Nós estamos em viagem, estamos em outra cidade, naquele momento a gente se recolhe em pensamento, se reúne em família, se possível, né? Para praticar o evangelho, para refletir sobre aquela mensagem da nossa semana, no que eu posso aplicar para melhorar o meu íntimo, o meu dia a dia. E também, se eu moro sozinha, não tem ninguém que more comigo, ninguém com quem compartilhar o evangelho no lar, é claro que eu consigo fazer sozinha também, né? Porque Jesus já nos orientou que onde um ou mais estiverem reunidos no nome dele, lá ele estará. Então, nada impede que se eu moro sozinha,
Se eu não tenho ninguém para compartilhar o Evangelho, eu realizo o Evangelho no lar sozinha, semanalmente, sem problema algum. Né? E outra orientação, outra questão importante falar, Rose, também é sobre iniciei o Evangelho no lar e visitas, né? Toca a campainha, um telefone, alguma coisa. Logicamente que a gente precisa receber. E sempre, então, não interromper e podemos convidar a pessoa que chega, o visitante, a participar conosco, né? O telefone deixa um pouquinho, a ideia é sempre de desconectar, por exemplo, que isso é um grande desafio para a humanidade, para todos nós, desligar um pouco a internet, o WhatsApp, televisão, e a gente concentrar nossa atenção naquele momento. Então chega alguém, a gente convida, vamos participar conosco do Evangelho no Lar, né? Faz esse convite. claro, nada impede que se chegar alguém nos visitar, né, a gente explique para a pessoa o que é o Evangelho no lar, né, e convide a pessoa, com certeza a visita não vai se recusar, né, porque todo mundo gosta de se reunir em família e falar sobre Jesus. Né. Então, ao término da reunião, né, do Evangelho, recomende-se um tempo em torno de 30 minutos, né, para que seja feita essa reunião semanal. No final, seja feita uma prece de encerramento, pedindo auxílio aos bons espíritos, para nós, para os nossos familiares, em especial para o nosso planeta, para o nosso país, né? Para todas as pessoas que estão passando por sofrimentos, né? Tanto sofrimentos físicos quanto emocionais, né? Que sejam todos amparados e envolvidos, né? Pela luz do amor. Ao término, serve-se então a água fluidificada aos presentes, né? Encerrando-se a reunião e retomando ela novamente na próxima semana. O Oneide agora então vai nos orientar, né? Nos trazer uma mensagem da importância da realização desse evangelho no nosso lar, né? Do porquê que isso é importante para a harmonia, nossa harmonia íntima. Na verdade, a gente vai reproduzir aquilo que os espíritos nos dizem, né? Então, a gente, como expositor, a gente faz esse estudo, primeiramente para nós, e a gente faz um repasse. Estamos repassando, né? Esse conteúdo que é maravilhoso e muito profundo. Então, é para todos nós, né? Então, essa ideia do fazer o evangelho, até Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma frase que ele diz que quando o evangelho penetra o lar, ele abre mais facilmente a porta do coração para a entrada do Mestre Divino. Interessante isso porque quando o Evangelho adentra o lar, logicamente a gente sabe que o Evangelho não é só aquilo que está escrito, a palavra, onde é que faço uma leitura, né? E eu lendo aquilo, estou fazendo Evangelho, olha só como eu li tudo isso, e as pessoas entenderam isso. A grande charada, a grande questão, o grande objetivo é trazer para dentro do coração, né? Logicamente, a organização fazer o Evangelho no lar não vai automaticamente criar um milagre onde as pessoas vão se transformar naquele instante. Mas é um processo que gradativamente, sem a gente perceber mesmo, a gente vai sentindo, vai percebendo essas necessidades de mudança. Porque é uma ideia, é um sentimento que visita o coração, que visita a consciência. É uma situação que se apresenta amanhã no trabalho. Olha, eu li aqui, ontem eu li lá em casa isso aqui. No Evangelho falava sobre isso. Quantas vezes a gente escutou já, né, Rose? Alguém diz, olha, o Evangelho que a gente fez no domingo falou bem sobre isso. É muito interessante, é muito importante, porque a vida está sempre apresentando situações, e por isso que Jesus coloca dessa forma, porque é imortal isso, né, cósmico essa mensagem, porque todos os espíritos iriam passar por situações em todas as existências que haveria essa necessidade dessa mensagem estar aflorando nos corações e nas mentes, conduzindo vidas. Então, quando Emmanuel fala que quando o Evangelho adentra o lar, ele faz abrir portas mais facilmente, é porque, naturalmente, por nós sermos espíritos imperfeitos, criado vínculos ainda muito grandes às coisas negativas, inclinações, né? As chamadas tentações, que não estão fora, mas a tentação está dentro. Fica às vezes difícil abrir a porta, a janela do coração para o Mestre Divino, para Jesus. Até na imagem que a gente colocou
do título da exposição, aparecia Jesus batendo a porta, uma porta do coração humano, que ele abre por dentro. Então é a gente que abre essa porta para que essa mensagem possa adentrar o nosso íntimo, né? Então esse evangelho entrando no lar, quando a gente passa a ler, a pensar, a conversar junto, a estudar, né? Fazendo comentários, trazendo as crianças, os jovens, porque hoje é mais comum a criança, às vezes, saber dos personagens, né? Natal, o Papai Noel, por exemplo, personagens da televisão, dos quadrinhos ou outros personagens, e às vezes essa figura, essa ideia do Cristo, de Jesus, esse personagem divino, real das nossas vidas, ele fica deixado de lado. E o quanto é importante, porque vejam, né, quantas coisas a vida oferece, quantos convites para os jovens, para as crianças, televisão, internet, enfim, tantas coisas que encantam, que atraem. Não que todas elas sejam ruins, mas muitas têm um viés, digamos assim, um direcionamento que traz para outro, leva para outro campo, para outro caminho. E a mensagem do Cristo fala constantemente sobre aquilo que é extremamente necessário, essencial, que é o perdão, o respeito, fraternidade, o amor, caridade, enfim, questões de saúde. Então nós veremos no futuro a própria Organização Mundial de Saúde, as organizações de saúde do Estado, dos municípios, já está acontecendo isso, vão levar a mensagem do Cristo para as pessoas entenderem o que representa a saúde, né? Então é esse o processo que vai acontecendo, porque o ódio, a raiva, a mágoa, hoje já é discutida, já é pensada por profissionais da saúde, que é um causador muito grande de desordens mentais e físicas, né? E essa paz, né? Essa paz, essa saúde nossa, mental, começa dentro do nosso lar, né? Porque no livro Luz no Lar, do Psicografia do Chico Xavier, né? Tem uma passagem em autores diversos em que eles falam assim, que quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, esses pequeninos sacrifícios que nós vamos fazendo dentro do nosso templo doméstico é que vão trazer a felicidade comum a todos, né? E se cada um vibrar dentro do seu lar e fizer esses pequenos sacrifícios pelos seus, com certeza nós teremos mais qualidade de vida, mais saúde, né? Porque a saúde é o resultado do todo, né? Se nós estamos bem emocionalmente, nossa saúde também não vai bem. É interessante que essa ideia do templo, por exemplo, né, onde as pessoas acreditavam que você precisava ir para um lugar, lá nesse espaço, nesse lugar, você ia se encontrar com Deus, porque esse templo é algo sagrado. Então o Espiritismo apresenta essa ideia, digamos assim, que nós somos o primeiro templo, que é preciso o respeito, é preciso a conexão com o alto, com a divindade, com as ideias, com a realidade cósmica, do que é verdade realmente. E esse outro templo passa a ser nosso templo do lar, onde ali nós nos reunimos inicialmente com espíritos, não por acaso, na condição de familiares, irmãos, pais, filhos. Enfim, por que esses espíritos se encontram nesse espaço? Por que reencarnaram esses espíritos nessa mesma família? Qual o sentido? O que acontece com esse agrupamento? Então ali começa, nesse reduto, essa primeira igreja, esse primeiro templo de oração, de prece, de ligação com o alto. Logicamente, depois isso, com o melhoramento, com o aprimoramento, com a sensibilidade da caridade, do bem ao próximo, vai se aumentando esse leque nas amizades, nas relações, né, nessa dimensão de relações que vai se propagando. Mas, inicialmente, esse templo de paz precisa ser construído dentro de nós e dentro do nosso lar. Então, o Evangelho tem esse propósito, trazer essa psicosfera, onde a gente faz esse saneamento básico espiritual, como o André Trigueiro fala, né? Esse processo de manutenção, de profilaxia.
Porque é muito comum a ideia de você buscar a saúde, buscar um profissional, quando você está com bastante problemas, com dores, situações de saúde. Primeira coisa, logicamente, a gente busca o profissional para ser atendido. Isso é o correto. Mas se tem falado muito já há muito tempo sobre essa questão da profilaxia, né, Rose? Da prevenção. Então o evangelho, né, alguns podem pensar assim, que eu vou fazer uma prece, tudo vai se resolver. Na oração eu me fortaleço muitas vezes diante daquilo, da situação difícil que se apresenta, esse desafio, desta dor, seja existencial, seja física. Então com essa aproximação, com essa fé e a oração, pode ser que essas coisas, essas situações não deixem de existir. Mas logicamente que isso vai acontecer, eu me fortalecer, me preparar, estar firme, convicto, sereno para suportar, trabalhar e às vezes suplantar essa situação. E não cair em novas situações, em outros momentos, nas mesmas questões. Isso porque as dificuldades que nos chegam são para nos ensinar a superar, a sair delas mais fortes e de entender o porquê, né? Que toda dificuldade que me chega é porque eu preciso aprender algo com ela. Então, nós não devemos olhar essas dificuldades como algo negativo, algo como se colocar na condição de vítima, né? De que toda dor que nos chega é porque nós precisamos aprender algo com ela e sair dali mais fortalecidos. Essa ideia essa verdade, essa realidade da prece, da oração, essa realização do evangelho em casa, e esse evangelho também ele vai precisar estar no coração, estar nas nossas mãos, né? É dessa forma que a gente vai apresentar a nossa condição de cristão para a comunidade, para a sociedade, para nós mesmos. Não é uma questão de rótulo, né? Eu sou espírita, sou católico, sou protestante, então eu sou cristão. Então o cristão ele vai ser conhecido por Deus, por Jesus, pelas suas ações, pelo seu comportamento. Logicamente não perfeição, nós estamos longe disso, mas o esforço para o melhoramento, para corrigir-se, já é uma demonstração, dizem os Espíritos, de uma movimentação para o melhor, para o progresso. Eu estar detectando em mim minhas dificuldades, estar me esforçando para essa mudança. Isso já é um processo muito importante. Então, na oração e na prece, nós estabelecemos um funcionamento como se fôssemos antenas que conectam, que buscam esse sinal. Dentre tantas antenas que existem na nossa casa, né? Televisões, celular, internet, tanta coisa hoje, né? Então a prece busca essa conexão com esse sinal produzido pelo Cristo que abraça o nosso planeta, porque ele é o governador espiritual do nosso orbe, do nosso mundo. Então ele abraça com muito carinho, ele está em tudo, em todo lugar. Mas o que é necessário é essa nossa conexão que estabelece-se pelo nosso pensamento, pelo nosso coração, pelas nossas ações. Então não é que Jesus vai surgir ostensivamente, vai se ficar tangível para nós, mas a sua força é invisível, mas perfeitamente a possibilidade de senti-la dentro de nós. Quando ela chega de uma forma de uma necessidade de uma mudança, de um ímpeto, de um desejo de continuar, de uma alegria de viver, da vontade de auxiliar, de colaborar, de fazer algo importante. Então, quantas vezes as pessoas relatam isso? Olha, eu estava tão equivocado naquele dia, naquele momento, mas depois eu fiz uma prece e eu consegui sentir algo diferente. Então é como se conectasse essas ideias, esse desejo com a vontade do Cristo. Então imaginemos num lar, numa casa, né, Rose? Aqueles que habitam essa casa, esses espíritos, irmãos de Jesus, com esse desejo de trazer para aquele espaço, aquele reduto, para aquele templo, para a sua mente, para o seu coração, essas ideias, fortalecendo para o trabalho da semana, para os desafios,
enfim, para tudo aquilo que a vida nos chama. E quem de nós não passa por dificuldades na vida, nas relações, nas questões de saúde, no trabalho, enfim, tantas situações. Então, ir para esse espaço que a vida, e por isso que a gente está aqui encarnado, nessa escola, nesse hospital, ir para esse trabalho necessário, e as dificuldades também se apresentam de forma importante e necessária, preparados com esse fortalecimento no Evangelho, para que esse Evangelho esteja no coração e esteja nas nossas mãos. Diante de uma contenda, a gente responde com a tolerância, pacificando, compreendendo e amando. Então, esse é o propósito do Evangelho. E o propósito também do Evangelho é transformar o nosso lar nesse reduto de tranquilidade, nesse local onde a gente volta depois de um dia de trabalho, cansado, muitas vezes preocupado, com agitado, né, agitação mental. É aquele lugar onde a gente vai se refazer. É aquele local onde a gente chega, recebe aquelas energias reconfortantes, nos transmitindo paz, harmonia. E é isso que o Evangelho no Lar vai fazer na casa de cada um de nós. Não é que ele vai mudar a energia da nossa casa. É nós que vamos mudar a energia da nossa casa através da nossa condição mental, né? Através dos nossos sentimentos, que nós vamos nos modificar através do estudo e a leitura do Evangelho. E sempre na nossa prece, né, como a Rose tinha destacado, orar pela vizinhança, porque essa energia ela é maleável, ela ganha força, ela pode ser impulsionada. Talvez a gente não perceba isso, mas o que os Espíritos nos falam, isso é verdadeiro. A própria ciência hoje, ela percebe, ela estudou a existência dessas energias que ganham força, ganham impulsão e transcorrem espaços muito grandes. Energia eletrônica, magnética, energia elétrica, mas que a criatura humana, o ser humano, o espírito, ele tem uma energia que ele produz e ele pode impulsionar. E através desse amor, desse desejo, essa energia ela se conecta, ela se liga às mentes guiadas pelo Cristo que desejam trabalhar o bem e o amor na Terra. Então, quando a gente projeta uma luz para uma vizinhança, alguém próximo que está em dificuldade, ou um familiar, ou alguém, essa energia, essa luz, ela se estende, ela se projeta. Então, mentalizar na nossa prece aqueles necessitados de ordem física, mental, espiritual, aqueles que cogitam, e hoje no mês de setembro é lembrado muito essa questão do suicida, é feita a campanha de prevenção, né, de forma mais intensa no planeta. Lembrar que nesse instante muitos irmãos nossos, numa condição de sofrimento que nós nem sequer imaginamos. Às vezes o que a pessoa está sofrendo, e muitas pessoas ouvem isso e dizem, nossa, mas por tão pouca coisa, a pessoa está tão triste assim, como se tivesse uma régua para definir e medir o que é o sofrimento do outro. Quando cada criatura tem uma condição sua de sentir sofrimento por esse ou aquele outro motivo. Não nos cabe julgar, mas sim a prece, a oração, o desejo de que aquela criatura, aquele amigo, aquele conhecido possa se restabelecer, ganhar a serenidade, continuar a sua vida percebendo as belezas do mundo. E a nossa prece também impulsionar, como a Rose já havia falado, para as lideranças dos países, das nações do planeta, para que tenham sempre o amor no coração, e que seus ideais, as suas decisões possam ser sempre pautadas no bem geral, no bem de todos. Então oremos sempre, façamos sempre nosso Evangelho no lar. Eu vou fazer então a prece de encerramento nesse momento. Jesus, nosso Mestre, lhe pedimos amparo nesse momento.
para todos aqueles nossos irmãos que estão padecendo de sofrimento, para todo o nosso planeta, para que no futuro não haja mais fome, que todos tenham acesso ao básico para poder viver, que tenhamos sempre a fé, a esperança de que todos aqueles momentos de dificuldade eles passam. Pedimos também amparo àquelas pessoas que estão nesse momento com ideias de suicídio, que elas sejam amparadas em seu sofrimento. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra e pedimos sempre a força, o auxílio, o amparo, para poder trabalhar sempre no bem, levando o amor, o respeito ao próximo, até o nosso irmão, começando em nós. Nós precisamos aplicar o amor dentro de nós, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite, grande abraço. Boa noite.